Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem desde já pergunto como é que observou mais uma semana de guerra onde eh, as declarações das partes envolvidas estão a aproximar-se do caos, não lhe parece, embaixador? É verdade que neste momento, tendo em atenção aquilo que foi, eu diria, a subida da escalada verbal por parte da Rússia nesta, nesta última semana, há um sentimento que, por um lado, há uma arrogância no plano da afirmação da sua superioridade global, e já falaremos da questão nuclear, que ao mesmo tempo parece ser compaginável com alguns insucessos no terreno, ou pelo menos o não surgimento de sucessos objetivos no terreno, em termos de avanços nas tropas convencionais, e um pouco à volta dessa famosa cidade de Bakhmut, que há semanas que se mantém, pelos vistos, inexpugnável, não obstante todos os esforços que os russos tenham feito para o tomar, quer pelas tropas regulares, quer em particular, ao que parece, pelas tropas do grupo Wagner. E, portanto, há aqui um multiplicar de declarações que são lidas em alguns setores ocidentais, e nós temos que ter muito cuidado com isto, porque estamos com uma informação de certa maneira condicionada, porque muita da informação, isto vale a pena nós afirmarmos isto claramente, muita da informação que hoje temos e o modo como essa informação surge relativamente aos azares ou às sortes dos russos e dos ucranianos, é uma informação dirigida, isto é uma informação que não é neutra. Ela é colocada cá fora nos azares de uns ou na sorte dos outros, em função do interesse que existe em condicionar as opiniões públicas. Os russos fazem isso com declarações públicas, com declarações de Putin, a célebre entrevista de Medvedev para criar um ambiente de grande pressão e de tensão, nomeadamente sobre a questão nuclear, e do ponto de vista ocidental são sempre sublinhados o caráter de resistência que existe por parte dos ucranianos. Esta semana há um ponto importante que foi, para além daquilo que Medvedev disse, num tom muito arrogante, e que aliás mudou um pouco a imagem que o mundo tinha de Medvedev. Medvedev Exatamente, ele era considerado um moderado, nomeadamente por fala. Barack Obama, na altura em que ele era presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Medvedev, vale a pena dizê-lo, é uma figura que se mantém numa segunda linha imediatamente a seguir a Putin. Foi um homem que, quando Putin esgotou os seus mandatos, à luz ainda das regras anteriores, os seus mandatos, Medvedev foi a presidente da Rússia, Putin foi seu primeiro-ministro e depois a ordem voltou, reverteu. E Medvedev claramente é uma figura que Putin utiliza. E utilizou durante muito tempo num discurso liberal, como o António disse, visto pelo Ocidente como alguém que traduz uma atitude mais moderada e menos extremada, e agora ultimamente tem sido o polícia mau, e portanto e dá entrevistas e faz conferências de imprensa num tom que claramente Putin lhe manda fazer para efeitos da imagem externa. Essa His imagem master's voice. é Master Voice clarissimamente, sem a mais pequena dúvida. Esta semana há a novidade, que é o anúncio por parte da Rússia de que decidiu colocar armas nucleares de natureza tática na Bielorrússia. A Bielorrússia, vale a pena dizê-lo, com a Ucrânia e com o Cazaquistão, eram os três Estados, as três repúblicas da antiga União Soviética, onde, para além da Rússia, havia armas nucleares. Com o acordo final, no final da Guerra Fria, as armas nucleares todas passaram para a Rússia, de todos esses três países. Ano passado tinha havido uma espécie de um referendo feito na Bielorrússia, que permitiu ao líder da Bielorrússia, Lukashenko, esse referendo foi muito contestado internacionalmente sobre as suas condições de realização, mas abrir o caminho para a possibilidade de rearmamento nuclear da Bielorrússia. Isto configura claramente uma ruptura com o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E ao fazer isso, a Bielorrússia, de certa maneira,
abre caminho a que a Rússia coloque armas nucleares no seu território, e vale a pena dizer que ao fazê-lo coloca armas nucleares, é mais uma fronteira de armas nucleares com os países NATO. Que a Bielorrússia, ao não ter armas nucleares, funcionava como uma espécie de buffer zone ali. Este anúncio torna também claro que a Bielorrússia é utilizada pela Rússia como um instrumento, digamos, da sua política externa e defesa. Já tinha sido durante a invasão da Ucrânia. A Bielorrússia era uma espécie de uma avenida utilizada pela Rússia para o ataque ao norte da Ucrânia. Ao fazer isto, a Bielorrússia, digamos, dá um passo mais na sua dependência relativamente à Rússia e também, vamos ser claros, dá um passo mais nos riscos que corre perante o mundo ocidental. E é precisamente por causa desses riscos, ou antecipando esses riscos, que o Lukashenko diz: nós temos que pôr armas nucleares aqui porque somos ameaçados pelos países NATO. Ora bem, isto torna a Bielorrússia claramente ainda mais dependente da estratégia, não é só da Rússia, é da estratégia da Rússia, e portanto tudo o que a Rússia fizer, naturalmente que a Bielorrússia vai sofrer em paralelo. O que é que são essas armas nucleares táticas? Já agora vale a pena dizer, há as armas nucleares estratégicas, que são aqueles mísseis que se enviam transcontinentais. As armas nucleares táticas são armas nucleares de dimensão mais limitada, isto é, cuja utilização não se expande para muito longe. Dito isto, são armas que têm todos os efeitos negativos das armas nucleares, isto é, as radiações e tudo isso, com um efeito extraordinário na sua vizinhança. E, portanto, não vale a pena pensar que a utilização de uma arma nuclear tática é uma coisa benévola. Não, não é. E, portanto, é algo que nunca foi utilizado, vale a pena dizê-lo, nunca foi utilizado em combate, mas foi sempre ameaçado, podendo ser utilizado, quer ainda durante a Guerra Fria e agora mais recentemente. E, portanto, estamos aqui nisto, estamos por outro lado à espera, e ainda para fechar o dossiê guerra, estamos à espera da famosa ofensiva da primavera, que os ucranianos prometem fazer, e para a qual contam, desde já, com tanques Challenger 2 e Leopards, que estão a chegar à Ucrânia e que podem, digamos, alterar o curso da guerra, tendo em conta que neste período anterior a Rússia, não obstante a sua superioridade numérica em matéria de armamento, não tem conseguido, digamos, desequilibrar a guerra e não tem conseguido criar avanços ofensivos que permitam derrotar os ucranianos ainda no atual estado, pelo que tudo indica, eu não sou especialista militar, mas tudo indica que, vindo material novo, de altíssima qualidade, que os russos não têm paralelo, vale a pena dizê-lo, segundo os especialistas militares, isto pode desequilibrar a guerra e pode criar aos ucranianos uma nova possibilidade de infligirem infligirem baixas aos russos bastante grandes. Resta saber se os ucranianos se limitarão a fazer isto, digamos, dentro daquele território que o direito internacional lhe reserva, ou se, numa lógica de guerra aberta, estarão disponíveis para ir mais longe e atacar alvos no próprio território russo, naquilo que é uma lógica de guerra normal. Quando o seu território é ocupado, é natural que façam ações ofensivas no outro lado. Só que há aqui as consequências. E as consequências disso é a possibilidade da Rússia se sentir tentada ou forçada, digamos, em função do seu acossamento, a utilizar as tais armas nucleares táticas. E esse, digamos, era um patamar complicado, porque perante esse patamar a própria resposta ocidental não seria a atual, isto é, apenas o fornecimento de armas à Ucrânia. Muito provavelmente os americanos deram sinais no passado que estariam, no caso de haver uma passagem deste limiar, que teriam algumas ações de natureza ofensiva junto de estruturas militares russas. Isso é uma escalada da guerra, isso é, sejamos claros, é a entrada da NATO na guerra. A NATO terá vestida de Estados Unidos ou não. E, portanto, esse é um patamar difícil e estamos neste momento. Há um sentimento de agravamento, o tal caos que o António falava no início da nossa conversa, está-se a sentir um agravamento da tensão e não aparece neste momento
nenhum sinal de qualquer tipo de mediação, a menos que ela esteja a ser feita nos bastidores, quer através dos chineses, quer através dos turcos ou outra qualquer que seja, que permita, digamos, presumir que um entendimento ou qualquer negociação esteja a caminho. Para uma resposta rápida, embaixador, será de esperar que a NATO, uma vez na hipótese de a Rússia avançar com um ataque com essas armas nucleares táticas, é de esperar que a NATO, que não carregará com certeza no interruptor vermelho, no segundo seguinte riposte e não entre naquelas jogadas de cimeiras para aqui e cimeiras para acolá. António, a questão é o seguinte: se as armas nucleares táticas forem utilizadas de forma que possam ser sentidas no mundo ocidental como inclusivamente afetando-os, porque há radiações que passam as fronteiras não têm, não há fronteiras para as radiações. Claro, E, portanto, se os massacres forem muito grandes, porque as armas nucleares táticas significam matar milhares de pessoas, significa utilizar armas sobre uma cidade e significa populações civis. Eh, eh, Vamos ser claros, as armas nucleares estratégicas também assim foram. Lembremos de Hiroshima e Nagasaki, também mataram populações civis. E, portanto, nós temos que perceber que é um patamar diferenciado. O que é que a NATO vai fazer? Nós não sabemos. A NATO é um país, é uma organização de natureza defensiva que tem 30 países. Na realidade tem os Estados Unidos e mais 29, e é os Estados Unidos quem vai determinar o curso da guerra. claro. Nós andamos sempre aqui a fazer este número de a NATO e as declarações do secretário-geral da NATO e as declarações dos Estados Unidos, etc. Quem define o futuro desta guerra em nome do Ocidente são os Estados Unidos. Os países ocidentais podem, com maior ou menor, digamos, vontade, ser levados a aceitar as posições americanas, mas quem define a linha é como a tática de um jogo de futebol. Quem define a linha são os Estados Unidos, porque são eles que representam 90 e tal por cento da NATO. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que viu ou está a ver as alterações na Escócia, depois da saída da anterior primeira-ministra. Já foi substituída por alguém, UMSA e USAF, que aparentemente é bastante menos independentista, ou prometeu que seria bastante menos independentista relativamente da Escócia relativamente ao Reino Unido. Parece-me a mim, uma dor de cabeça a menos para o primeiro-ministro britânico, mas com certeza que a deriva independentista escocesa não vai acabar por aqui, nem vai calar-se por causa destas posições do novo primeiro-ministro escocês. Não lhe parece, embaixador? O movimento independentista escocês, que teve uma primeira fase que tinha a ver com a devolução de poderes à Escócia e depois mais tarde, digamos, cavalgando isso, a criação de uma verdadeira independência para a Escócia, teve um momento decisivo que não concretizou e que teve a ver com o Brexit. No fundo, Exato. sendo a Escócia uma área do Reino Unido onde a maioria da população votou a favor da manutenção no Reino Unido dentro da União Europeia, seria normal que, havendo um movimento independentista da Escócia, isso no fundo consagrasse essa evolução. Ora bem, o que se verificou foi o seguinte: em primeiro lugar, verificou-se que um referendo organizado na Escócia pelo governo de Londres, porque na Escócia mantém-se a regra de ser o governo de Londres a autorizar a realização dos referendos para a independência. Esse referendo verificou-se que a independência não ganhou. Embora os números não sejam muito largos. Dito isto, eu acho que se perdeu o momento na Escócia da independência. E a Escócia também, vale a pena dizê-lo, é um país que é um Estado, é um dos quatro componentes do Reino Unido: Escócia, a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, sendo que a Irlanda do Norte tem um problema mais complexo, que já aqui falamos várias vezes. A Escócia tinha como arma essencial da sua independência o seu petróleo.
Só que o petróleo não está na moda neste momento, quer dizer, Exato. sendo importante, mas já não está na moda. Os combustíveis fósseis já não são o elemento propulsor do futuro. E a Escócia claramente perdeu a capacidade de reivindicar uma independência através de um grande movimento de massas interno. E houve três líderes do Scottish National Party, que foi Alex Salmond, que saiu por um escândalo e que era uma das figuras com um grande carisma. Eu vivi em Londres nessa altura e lembro-me que Alex Salmond era uma figura com um grande carisma na liderança do movimento escocês, primeiro para a devolution, a chamada devolução de poderes, e depois para a independência. Depois apareceu o Nicola Sturgeon, que fez uma liderança correta, forte, com capacidade de afirmação, mas sem criar o tal grande movimento de massas, e não soube claramente aproveitar o timing do Brexit. Terá sido por isso que saiu o embaixador? Ela não diz porquê. Inesperadamente, Eu exato. acho que ela diz que estava cansada. Com ela aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a primeira-ministra da Nova Zelândia. Disse que estava cansada e Exato. que se tinha esgotado, digamos, o seu objetivo de vida. E agora houve uma luta pela liderança interna, e nessa luta pela liderança interna ganhou um britânico, um escocês de origem, nascido em Glasgow, mas de origem indiana. O que é interessante ver o papel que os indianos começam a ter, ou as pessoas começam a ter na vida política britânica, o que é claramente um fator demonstrativo da capacidade democrática, digamos, de produzir um espaço de afirmação para pessoas de origens diferentes. Isso é muito, muito interessante. E, portanto, é um homem que é muçulmano, chama-se Humza Yousaf, o António já o disse, lutou nesta luta interna contra duas candidatas, uma mais independentista ferrenha, que ficou em terceiro lugar, e uma outra que tinha uma especialista em questões financeiras, mas que tinha um discurso muito conservador no plano da moral, era contra os casamentos do mesmo sexo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. E teve ali, e isso reduziu muito as suas possibilidades. E, portanto, este homem ganhou com um discurso não muito motivador, e toda a gente diz, digamos, ao nível da imprensa britânica, que esta eleição, se bem que é uma pessoa com qualificações, mas traduz alguém que não tem um carisma capaz de fazer reavivar a chama do nacionalismo escocês. Há um antigo ministro para a Escócia, depois ministro da Defesa e também ministro dos negócios estrangeiros dos conservadores, Malcolm Rifkin, que é considerado uma das grandes figuras, um grandee, como se diz em Inglaterra, britânico, que disse que com esta nomeação os escoceses, a curto e a médio prazo, enterraram a hipótese da independência. E, portanto, essa vai ser uma questão que pode estar no futuro, mas como o António tem razão ao dizer que isto é menos uma dor de cabeça para Rishi Sunak, que curiosamente vai encontrar na Escócia alguém da mesma origem étnica, o que é muito curioso para a nova cara do Reino Unido. Diria, embaixador, que de qualquer maneira esta tentação independentista não há de, tem séculos, suponho, não há de acabar por aqui, não é? Não acaba, como aliás não acaba a tentação de união da Irlanda do Norte à República da Irlanda, Exatamente. e como também não acaba, embora com um grau de afirmação, raramente soube falar do assunto, a tentação do país de Gales de ter um futuro idêntico. E, portanto, estamos aqui com três modelos diferenciados de afirmação de vontades, com os quais Londres tem que lutar, mas vale a pena dizer que para haver um referendo na Escócia, um novo referendo na Escócia, teria que, a menos que houvesse uma mudança da posição de Londres, teria que haver uma autorização por parte do Parlamento da Câmara dos Comuns em Londres para que isso se fizesse. O Partido Conservador já disse que não o faria. O Partido Trabalhista, que tem tudo a ganhar com a fragilização do nacionalismo escocês,
porque ele é sempre o opositor. Os conservadores na Escócia têm sempre uma posição muito baixa em termos de votação. São sempre altamente minoritários. E, no fundo, o crescimento do nacionalismo escocês fez-se em detrimento do Partido Trabalhista. Certo. Ora bem, isto pode agora reverter-se. O Partido Trabalhista, que está, como é sabido, numa fase de afirmação importante no quadro britânico, com Keir Starmer a aparecer nas sondagens muito bem qualificado para uma eventual disputa com Rishi Sunak, pode agora ter aqui um grande empurrão na Escócia, que é uma sua área tradicional de implantação e em que perdeu para este movimento escocês, de independência escocesa, que, como digo, está agora relativamente em declínio, ou pelo menos em pousio. Exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, para pedirmos ao embaixador que recuperemos um assunto de que já falámos aqui, mas que se tem agravado ao longo dos últimos dias, que tem a ver com Israel. Israel está, neste momento, num caos interno, como eu creio que já não se via, pelo menos, desde 1948, embaixador. É verdade, Israel vive um pouco à volta de Benjamin Netanyahu, que já na história de Israel existe desde 1948, é o primeiro-ministro que mais tempo esteve no poder, em vários ciclos, e ganhou várias eleições. Por muito que Benjamin Netanyahu nos possa desagradar, e a mim confesso que me desagrada, sob o ponto de vista de personalidade e de algumas escolhas no plano da própria relação no Médio Oriente, mas nós devemos olhar, como analistas, com alguma admiração para os 7 folgos de Benjamin Netanyahu. É extraordinário como ele, depois de estar praticamente derrotado, depois de ter sido feita uma coligação contra ele, que ascendeu ao poder contra ele, conseguiu, embora numa lógica muito oportunista, como aliás é o seu timbre, indo buscar partidos absolutamente, digamos, não frequentáveis, para utilizar uma expressão clássica, conseguiu regressar ao poder. Conseguiu regressar ao poder e tentou, neste seu regresso ao poder, este talvez seja a diferença pela negativa relativamente aos outros ciclos, ainda mais, tentou dar uma machadada nos poderes do Supremo Tribunal de Justiça. Convém dizer uma coisa e lembrar uma coisa: em Israel não há uma Constituição. E o Supremo Tribunal de Justiça é um construtor dessa Constituição. É um bocadinho como é o Reino Unido. No Reino Unido também não há Constituição. E são os órgãos, digamos, do poder nacional que no fundo são constituintes. Todas as leis são constituintes. E acabam por definir o quadro constitucional. Em Israel, que é um país onde também não há circunscrições eleitorais, só há um círculo único, o que faz com que, contrariamente, por exemplo, aqui a Portugal, haja os partidos mais pequenos tenham sempre uma capacidade de representação no Parlamento, no Knesset, e isso dá uma ingovernabilidade histórica em Israel. Netanyahu conseguiu convencer todos estes partidos que era importante dar uma machadada nos poderes do Tribunal Constitucional. Porquê? E essa machadada era dada à britânica, isto é, vamos pôr o Tribunal Constitucional debaixo da tutela da própria, do próprio Parlamento. O Knesset pode reverter decisões do Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional só se pode, desculpa, não é Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal de Justiça só pode atuar em determinadas áreas que esta lei definia. E isto, digamos, em princípio, no fundo, reconduzia a uma espécie de alteração das relações de força. Nós sabemos que há uma tendência normal montesquiana no sentido de definir a independência dos poderes, judicial, legislativo e executivo, mas aqui torna-se claro que Benjamin Netanyahu estava a jogar em causa própria, porque quando se sabe que há um conjunto de processos que correm contra ele por processos de corrupção, e em que ele quer limitar a capacidade do Tribunal de Justiça de poder afastar um primeiro-ministro. Também esta era um dos objetivos. Ora bem, isto provocou um escândalo nacional que mobilizou naturalmente a oposição, mas foi para além da oposição.
foi para além da oposição porque se sentiu que estávamos aqui a entrar numa espécie de ilegalidade permanente e de criação e da forma de dar ao Poder Executivo uma capacidade de intervenção nas decisões nacionais muito para além daquilo que seria aceitável. E, portanto, Netanyahu viu esta sua própria coligação partir-se, teve que demitir o Ministro da Defesa, que se mostrou favorável a não se discutir esta lei já, e teve que aceitar, quase 48 horas depois, o atrasar desta discussão. Netanyahu, volto a dizer, não é uma figura que tem 7 fogos e muito provavelmente vem aí com uma cartada tirada da cartola. E, portanto, nunca se pode dar nada por adquirido. É uma figura muito curiosa na vida política internacional. É uma figura que, num certo momento, procurou jogar com Vladimir Putin, jogando também com aquilo que são os russos que vivem em Israel. Há uma imensa comunidade russa em Israel. Por outro lado, consegue uma relação que é a relação tradicional, de chantagem com os americanos e jogando com a comunidade judaica nos Estados Unidos. Conseguiu com Trump alguns saltos em frente, nomeadamente a decisão nunca concretizada na prática, mas ficou a meio caminho da transferência da capital de Tel Aviv para Jerusalém, que é um objetivo tradicional da política israelita. Por outro lado, conseguiu os acordos de Abraão, o início dos acordos de Abraão, que permitiram aos Estados Unidos, que permitiram a Israel fazer acordos com alguns países árabes, seus tradicionais inimigos, e por outro lado mantém-se como um elemento essencial, e este é um ponto que não é para esquecer, mantém-se como um elemento essencial da estratégia ocidental para a contenção das ambições iranianas. Claro. Em particular, mantém-se como uma espécie de recurso de última instância para poder fazer uma ação da natureza militar no Irão. Israel não se importa nada de perder a face nesta matéria e o mundo ocidental utiliza normalmente Israel para fazer algum dirty work que ele próprio não tem coragem para fazer. Permita-me que evidencie o seguinte, não é só a questão do Supremo Tribunal, que de alguma forma até pode estar mal explicada, isto é, para todos os efeitos, os israelitas não votam no Tribunal Constitucional, no Supremo Tribunal. E, portanto, votar em alguém que mande no Supremo Tribunal, em termos de democracia, não era assim, digo eu, nenhum terror. Mas chamo a atenção ainda para que esta semana, ou no final da semana passada, o novo governo de Netanyahu conseguiu reverter uma lei que era do tempo de Ariel Sharon, que não é conhecido por ser um esquerdista perigoso, relativamente às construções na Cisjordânia ocupada. Isto é, nos interstícios das guerras com o Tribunal, com o Supremo Tribunal, o governo de Netanyahu vai conseguindo reverter alguma legislação e transformar o regime enviá-lo para algum extremismo relativamente àquilo que tem a ver com a Palestina, não lhe parece? Sim, porque Netanyahu neste governo tem algumas figuras que têm uma leitura da questão palestina completamente radical e que acham completamente ilegítima a criação do Estado palestiniano ou qualquer tipo de autonomia sequer aos palestinianos e que acha perfeitamente normal, há um dos membros que julgo que é o ministro da polícia ou que tem algum controle sobre a polícia, que acha que a margem ocidental do Rio Jordão deve ser ocupada por Israel e, portanto, não respeita minimamente aquilo que são os compromissos que Israel, mínimos que Israel tem no quadro internacional e, portanto, tem uma leitura radical disso. E ao favorecer essas alas, Netanyahu sabe que está também a reforçar, digamos, a sua capacidade de subsistência no poder. E sabia que, naturalmente, esses partidos não iam para o governo sem terem a expectativa de verem a sua agenda política Claro. através desse mesmo governo. Claro. Só que as tensões foram maiores do que é costume. Por exemplo, Netanyahu desafiou e tem contra si hoje setores importantes dos reservistas militares israelitas e os reservistas em Israel. Israel é um país que vive em armas e os reservistas têm um papel muito até mais importante do que os antigos militares americanos.
também são importantes na política americana, mas em Israel é mais, porque Israel é um país em armas. Em Israel nós vamos pelas ruas e vamos nos autocarros e vemos um soldado com pistola, com a espingarda metralhadora às costas. E portanto ele, digamos, sabe que está a dar alimento a essa ala mais radical. A ala mais radical, essa o António falou em Ariel Sharon. Eu tive, digamos, a sorte histórica de conhecer pessoalmente Ariel Sharon nos idos de 1978, quando fui a Israel, em missão do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e já era uma figura muito radical. Se, digamos, leis relativamente moderadas, feitas por Ariel Sharon, são ultrapassadas hoje, pode-se presumir o que é hoje, de facto, a evolução da política israelita, e nós já aqui abordámos uma vez esta questão de que muito daquilo que era dado por assente, a teoria dos dois Estados, etc., está hoje, eu não digo posto de parte, porque no imaginário formal, institucional e internacional não está de acordo com as regras das Nações Unidas, mas na realidade não se vê muito entusiasmo por parte dos Estados Unidos, que são tem um papel fundamental nos equilíbrios internos em Israel, ou por parte da União Europeia, que tem um papel fundamental normalmente para pagar aquilo que são os estragos que Israel faz na faixa de Gaza, e portanto a União Europeia também não tem uma doutrina sobre essa matéria muito pressionante sobre Israel, e portanto indigna-se, faz uns comunicados, mas na realidade sente... Paga umas escolas nas regiões ocupadas. Exatamente, e não tem leverage nenhum sobre Netanyahu, que se movimenta como uma figura, uma espécie de uma serpente dentro deste quadro, tentando garantir aqui ou ali algo que, no fundo, hoje se confunde com a sua própria sobrevivência política. Exatamente, é um assunto que com certeza vamos ter que continuar a acompanhar. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos e a repetir a audição, se for esse do vosso agrado, no podcast que encontram nos sites do Jornal Económico. Até para a semana.